Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Faltam 35 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Programas do governo que garantem acesso à energia elétrica para brasileiros que vivem em locais remotos são prorrogados. Márcia Fernandes. O foco é levar eletricidade para as famílias de baixa renda ou beneficiários de programas sociais. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Crédito para produtores investirem na lavoura e manterem produções recorde. Plano Safra e ações para promover a produção de alimentos são tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. E vamos falar sobre novas formas de golpes na internet. E dicas para o consumidor ficar atento e não ser vítima. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Plano Safra disponibiliza mais de 340 bilhões de reais para os produtores do país. E o Ministério da Agricultura estimula a produção de pequenos agricultores, beneficiando quem produz e aqueles que mais precisam. Para falar sobre o tema, nós conversamos ao vivo com Luiz Rangel, diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério. Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Diretor, os recursos do Plano Safra priorizam os agricultores familiares? O objetivo aí é garantir a produção desse setor? Sim, o Plano Safra tradicionalmente ele visa sustentar a agricultura sob custeios e investimentos importantes para manter a nossa safra agrícola, e de uns tempos para cá nós temos privilegiado os pequenos e médios agricultores. Então destinamos a grande maioria dos recursos para essa faixa de produtores. Agora, como é que os pequenos produtores podem usar o crédito rural? Vai desde compra de insumos até comercialização? Sim, o investimento é separado uma parcela para investimentos, são o dinheiro que vai colocar máquinas e outros equipamentos dentro da propriedade, mas a grande maioria, chega a 70% desse recurso, vai para o chamado custeio, né, que vai arcar com os custos variáveis em termos de insumos, defensivos, fertilizantes, sementes, etc. Né? E os agricultores podem ter acesso a esse crédito através das instituições bancárias, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, aquela que estiver perto da sua propriedade. Certo, diretor. O governo também incentiva o pequeno produtor com a compra garantida da produção. Como é que funciona essa modalidade? Funciona também, nós temos várias políticas agrícolas, né, que é para poder trazer também, fazer o processo rodar. Então nós temos compras com a doação simultânea por intermédio dos equipamentos públicos, né, como a Conab ou as próprias prefeituras, em que a gente estimula que os agricultores familiares que têm os seus cadastros dentro do sistema da agricultura familiar possam fornecer esses produtos agropecuários para aquele consumo regional. Então nós estimulamos que esse ciclo, né, ele se feche dentro do pequeno ciclo regional. E vai para onde? Escolas? Escolas, enfim, sistema prisional, creches, etc., ou mesmo para outras formas de doação que nós temos naqueles municípios, principalmente os municípios maiores que têm esse processo de compras estruturado. Agora, diretor, a produção agrícola foi importante para garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis durante a pandemia, não é isso? Foi fundamental, né? Nós temos hoje na agricultura familiar a boa parte da produção dos gêneros de perecíveis, né? Os gêneros das hortaliças, né? E isso é uma produção regional que tem um ciclo, que é um chamado ciclo curto. Então ele precisa ser produzido e consumido ali perto da zona de consumo dos municípios. A agricultura familiar é responsável por boa parte dessa produção. Na época da pandemia nós precisávamos então fazer com que esse fluxo funcionasse, caracterizamos essa produção como essencial, ou seja, mantivemos o produtor produzindo, e não só o produtor, mas as feiras livres, que eram os centros de distribuição desses alimentos também, sob obviamente o estreito cumprimento das regras sanitárias, fazendo com que a comercialização desses produtos acontecesse mesmo durante a pandemia.
Agora, diretor, o governo tem trabalhado muito aí na regularização fundiária, garantindo o direito aí de propriedade de terras. E como é que isso contribui aí para o aumento da nossa produção agrícola? Olha, isso é fundamental porque a partir do momento em que a gente passa da primeira etapa da regularização fundiária, que é o assentamento, para a chamada titulação, que é o final do processo de reforma agrária, nós trazemos para o ambiente, de fato, do ambiente rural produtivo, nesse momento trouxemos mais de 370 mil famílias para dentro desse processo de titulação, colocamos ele dentro do ambiente produtivo real, ou seja, com acesso a crédito, com a titulação dessa terra. Então, trouxemos mais 370 mil produtores rurais para dentro do seio da agricultura familiar, sendo realmente produtivos e gerando esses alimentos que estão abastecendo a nossa população. Nós estamos conversando ao vivo com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. Agora, diretor, explica para a gente como o governo tem trabalhado para diminuir a perda de alimentos durante o processo produtivo. Olha, perdas e desperdício de alimentos é um fator muito preocupante, não só para o Brasil, mas para a Organização Internacional para Alimentação e Agricultura, para a FAO, e eles contaram com o Brasil para colaborar, de fato, na redução do desperdício e perdas desses alimentos, até 50% das perdas que acontecem hoje nos alimentos até 2030. E isso é um número muito expressivo. Nós estimamos que cerca de 30% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados entre a colheita, né, do agricultor e o consumidor final. Então, para isso, nós temos montado estratégias em parceria com outros órgãos da esplanada dos ministérios para poder combater. O que nós vamos fazer? Vamos identificar com a Embrapa que ferramentas tecnológicas podem ser agregadas no processo e estimular, né, políticas que já dão certo, como os bancos de alimentos, os trabalhos com CEASAs e principalmente a comunicação com as nossas parceiras, né, como a Associação Brasileira de Supermercados, né, mudando a comunicação para o hábito do consumidor final, obviamente reduzir os desperdícios de alimentos. Certo. Secretário, o senhor citou aí essa parceria com a Embrapa, né? Há investimentos também, né? Já existem investimentos e até tecnologias que permitem aí um maior tempo de prateleira dos produtos vegetais, por exemplo, evitando assim o desperdício? Existem sim, existem variedades hoje já desenvolvidas pela Embrapa disponíveis para o agricultor optar por aquelas que duram mais, né, porque estão mais resistentes a pragas, das chamadas pós-colheita. Existem nanotecnologias também disponíveis com filmes biodegradáveis que estão sendo aplicados a esses produtos. Existem técnicas sofisticadas já antigas que podem ser aproveitadas como a irradiação de alimentos, que é uma técnica que não deixa resíduos, e nós temos hoje cientistas que estão querendo aplicar isso nos alimentos, que podem aumentar em até 3 meses a vida de prateleira sem nenhuma alteração na propriedade dos alimentos. Essas ações já estão sendo colocadas em prática? Essas ações estão sendo colocadas em prática sob coordenação da Presidência da República e integradas num comitê que foi recém-recriado, né, que é a CAISAN, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do Ministério da Cidadania, que tem como um dos pontos focais o combate a perdas e desperdício de alimentos. O senhor acredita que a gente vai conseguir cumprir essa meta da FAO, da redução de 30%? Olha, estamos trabalhando fortemente para isso, com a confiança da FAO de que o Brasil não só, né, será contribuidor, de fato, para atingir esse objetivo, como liderará algumas iniciativas, tanto na América do Sul como no Hemisfério Sul, colaborando, inclusive, com os países da África e da Oceania. Agora, diretor, a produção agrícola brasileira vem apresentando recordes. Esse aumento na produção acontece em todas as culturas, inclusive no trigo? Sim, é impressionante que o produtor brasileiro não se restringe à expansão da sua produtividade nas culturas clássicas que normalmente a sociedade ouve dizer, né, que é a soja, o milho, etc., né, a cana-de-açúcar, que nós somos campeões. Mas a gente tem conseguido crescer de maneira bem expressiva em culturas que nós não éramos campeões no passado, como o caso do trigo. Isso se deve a diversos fatores, principalmente pela preparação tecnológica do nosso agricultor e da nossa pesquisa, que ofereceu as bases para o processo, mas não só isso, né? A política, obviamente, de preços que nós conferimos, a política agrícola que nós aplicamos no Brasil, ela permite que esses movimentos internacionais oportunizem a produção de trigo quando o mercado assim favorece. Então, nós hoje temos um momento em que a tecnologia que nós estávamos disponíveis hoje para o agricultor permitiu que ele oportunizasse hoje a produção de trigo ao invés das outras culturas que ele tinha no inverno. Diretor, a nossa produção garante o abastecimento do mercado interno? Garante. Nós temos hoje excedentes exportáveis. Nós costumamos dizer no Ministério da Agricultura que para que nós tenhamos soberania alimentar, nós temos que ser competitivos para exportar. Porque no momento que nós conseguimos exportar os alimentos, nós estamos produzindo eles nas condições mais baratas possíveis. Então, nós temos hoje, né, somos campeões de exportações de diversas proteínas, diversos grãos, o que significa dizer que nós conseguimos colocá-los no mercado interno prioritariamente nos melhores preços do mundo.
né? E ainda ter excedentes exportáveis. E quanto é que a gente exporta da nossa produção? Quais são os destaques do Brasil no mercado internacional? Olha, no geral, né, colocando todo o volume que nós produzimos, nós exportamos por volta de 30%, ou seja, 70% de toda a produção agrícola nacional fica no mercado doméstico. Ou seja, o nosso mercado, o maior mercado, é o mercado brasileiro. Né? Para exportação, nós temos algumas matrizes que são campeãs mundiais. No caso da soja, no caso do milho, né? No caso da cana, do açúcar especificamente, ou do suco de laranja. E o café também são representantes desse modelo. Mesmo assim, o grande mercado desses produtos é o Brasil. Um outro destaque que eu gosto muito de falar são as proteínas de origem animal. Né? Nós somos campeões mundiais em exportação, por exemplo, de carne de frango, o que nos coloca para oferecer para a nossa população a carne de frango, a melhor e a mais barata carne de frango do planeta. Tá certo, conversamos com o Luiz Rangel, que é diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Prazer foi meu. Criminosos estão citando o nome da Receita Federal para aplicar golpes. Desta vez usando publicidade em páginas da internet. São anúncios falsos com produtos que teriam sido apreendidos nas alfândegas do país. O consumidor deve ficar atento e desconfiar de itens muito baratos. O bancário Rafael Raiol, que mora em Brasília, faz compras pela internet todo mês. Além da praticidade, ele fica sempre de olho nas promoções e melhores preços. E para não cair em golpes cada vez mais comuns no ambiente online, ele toma uma série de cuidados. Sempre compro só de sites confiáveis, que eu já conheço, que tem familiares que já compraram. Não costumo clicar em propagandas em rede social para comprar nenhum tipo de produto. Se eu vejo uma propaganda de algum produto, mesmo que esteja o nome de uma loja confiável, eu vou pelo link do site que eu já conheço e procuro aquele produto lá. Para quem, assim como o Rafael, faz compras pela internet, a Receita Federal alerta sobre um novo tipo de golpe. Estelionatários têm usado anúncios pagos, que aparecem como publicidade nos sites para atrair vítimas por meio da venda de produtos com preços muito abaixo do mercado. Nas falsas propagandas, os criminosos anunciam supostos itens que teriam sido recolhidos nas alfândegas, unidades da Receita responsáveis pelo controle aduaneiro. Mas a Receita Federal lembra que as alfândegas não comercializam nenhum tipo de mercadoria. O advogado especialista em direito do consumidor, Denner Pires, orienta a população a sempre desconfiar de produtos muito baratos. Quando o anúncio cria vantagem demais, nós precisamos desconfiar muito, tá? Existe isso, tá? Do poder público, por exemplo, vender coisas apreendidas, só que o nome disso é leilão. Quando o poder público faz esse tipo de coisa, não é a alfândega que faz, não é a Polícia Federal que faz, é feito um leilão pelos